Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluias. Deus é bom. E o seu amor dura Para sempre. para todo sempre. Deus é bom e o seu amor Dura para sempre. todo sempre. Vamos abrir a palavra de Deus em João 3. Amém? Todos estão com a Bíblia? Quem não tem Bíblia, a irmã Neiva pode emprestar. Amém? Glória a Deus. João 3,3 diz o seguinte: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de Espírito é Espírito. Amém? Vamos parar aí. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que significa nascer de novo? Temos que nascer para Deus, viver para Deus, andar com Deus. Senão, nós estamos vivendo para as coisas do mundo. Eu sei, queridos, que hoje Deus vai fazer coisas tremendas aqui no nosso meio. Nós vamos entender muitas coisas que parece que estava oculto para nós. Porque muitas vezes nós estamos caminhando neste mundo, nós não entendemos muitas coisas, mas muitas vezes nós somos apresentados a Jesus e existe um convite: você quer aceitar Jesus? E nós então, ou muitas pessoas, aceitam Jesus por aceitar. Ou por pensar: bom, eu vou aceitar porque se eu aceitar ele vai me dar uma situação financeira boa, vai resolver meu problema. Não. Aceitar Jesus é abrir o teu coração, deixar ele entrar e fazer morada e deixar ele te dirigir. É diferente. Então, muitas vezes nós estamos vivendo e dizendo que somos cristãos, temos um rótulo aqui de cristão, vamos à igreja todos os domingos, até às vezes às quartas-feiras nós vamos também, nós damos às vezes dízimos, mas nós não estamos vivendo como um verdadeiro cristão, nós não estamos dando testemunho de cristão. Então o que acontece? Nós não estamos fazendo parte da família de Deus, da linhagem real. E muitas vezes nós perdemos as nossas bênçãos porque nós não vivemos esta vida com Ele. E eu quero dizer para vocês que é a coisa melhor da vida. O que tem de melhor é nós termos a vida, o zoe de Deus dentro de nós. Porque quando nós temos o zoe dentro de nós somos imbatíveis. Porque nós vivemos aqui nesta terra e fazemos diferença aonde nós estivermos. Nós temos que ser diferente porque nós não pertencemos a este reino. Nós pertencemos ao reino de Deus. Amém. Quando Jesus nasceu, ele veio, os anjos vieram recepcionar. Quando Jesus chegou e nasceu numa manjedoura,
os pastores estavam ali pastoreando. E de repente eles ouviram um grande coral de anjos que cantavam, recepcionando a vinda do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E depois, nós podemos ver muitas vezes, quando os reis magos foram lá levar os presentes, Jesus tinha mais ou menos 2 anos. Viemos aqui para trazer o presente do Rei dos Reis. Passando o tempo, Jesus cresceu e começou a pregar, e houve uma perseguição. Então Herodes fez uma pergunta para Jesus quando ele estava preso. Você é o rei dos judeus? E ele disse, assim tu está dizendo. Mas você sabe que eu poderia te livrar da morte? Ele disse, se o meu pai quiser, eu sou livre, mas o meu pai não quer. Então, mas você é rei dos judeus? O meu reino não é aqui. O meu reino, ele vai permanecer eternamente. Eu vim para estabelecer um reino aqui na terra. Então, queridos, nós não estamos aqui por um acaso. Jesus veio e implantou o seu reino aqui na terra e ele colocou os seus súditos, que somos nós. E por isso nós precisamos representar bem este reino aqui na terra. E quando nós estamos andando pertinho dele, junto com ele, caminhando com ele, obedecendo e fazendo a sua vontade, os demônios saem correndo quando você chega em algum lugar, porque você faz diferença. Precisamos fazer diferença. Os demônios têm que ter medo de nós. Por quê? Porque Jesus implantou um reino e nós estamos aqui nesse reino. E nós fazemos parte deste reino. E quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você tem intimidade com Ele, mais perto você vai chegando do trono. E se nós não entendemos muito de reino, porque nós vivemos numa democracia, mas se nós começarmos a ler sobre o reino, nós vamos ver que o rei é dono de tudo. O rei é dono dos terrenos, é dono das casas, o rei é dono do trabalho, o rei é dono dos mantimentos, o rei é dono das pessoas. Nem você é dono de você mesmo. Entende? E quanto mais você se aproxima do rei, mais você vai tendo intimidade com ele. Ele vai te outorgando mais poder, mais unção. Você vai poder caminhar nesta terra e você pode representar bem o reino do Senhor aqui nesta terra. E quando os demônios vêm para impedir você caminhar, quando os demônios vêm e colocam corrente nas suas pernas com cadeado e não deixa você andar, você sai daqui em nome de Jesus. Eu creio no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, e eu estou vivendo com Ele e para Ele. Então as coisas começam a fluir. Mas quando é que nós vamos ter essa intimidade? Quando nós adoramos a Deus. Porque quando nós amamos uma pessoa, nós revelamos os nossos segredos. Nós fazemos tudo para agradar aquela pessoa e aquela pessoa revela seus segredos para nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Quer ser feliz? Aleluia. Quer ser feliz? Amém. Tem intimidade com Deus. Adore o Senhor. Está com problema? Adore o Senhor. Os problemas vão cair por terra. Está com falta de dinheiro? Adore o Senhor. Porque o Senhor está com o seu celeiro cheio de bênção para te abençoar. Está enfermo? Adore o Senhor. Porque Ele está pronto para te curar. Está com muito dinheiro em bonança? Adore o Senhor. Porque Ele não vai deixar ninguém te roubar. Entende, queridos? Então nós temos que crer neste Deus que é poderoso. Neste Deus que tem todo o poder, que está com seus celeiros cheios para trazer bênção para nós. Mas nós temos que nos aproximar dele cada dia, cada instante, para estar na presença dele.
Então, quando nós recebemos o Senhor como Salvador das nossas vidas, nós temos que abrir o nosso coração sem reserva e deixar Ele fluir, deixar Ele nos levar, deixar Ele nos pegar pelos braços, pelas mãos e levar onde Ele quer. Não resista o poder do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós fazemos coisas que as pessoas não entendem, mas já dizia Paulo ali em Coríntios, aqueles que andam em Espírito, eles fazem as coisas do Espírito, e aqueles que não estão no Espírito não entendem aqueles que estão em Espírito. Por quê? As coisas espirituais é diferente das coisas da mente. É diferente das coisas do mundo. Então nós precisamos entender essas coisas. Quando eu recebi a Cristo, eu não simplesmente mudei de endereço, eu mudei de vida. E se você não mudou, alguma coisa está errada em você. Existem coisas que nós não sabemos. Se você olhar agora, no reino espiritual está acontecendo tantas coisas aqui. Se os seus olhos forem abertos no reino espiritual, você vai ver coisas que estão acontecendo. Mas com os olhos físicos eu não vejo. Mas se está acontecendo, está acontecendo. Está existindo uma guerra no reino espiritual com os anjos e os demônios. Porque o Senhor conhece o teu coração e sabe o que você está pensando agora, e sabe que você está tomando uma decisão agora, e os anjos do Senhor vêm para te entregar a tua vitória, mas os demônios que estão vendo no reino espiritual também não querem deixar, e começa essa guerra. Mas se você continuar com essa fé, com esse propósito que está dentro do teu coração agora, Ele vai entregar em tuas mãos. Entende? Nós não entendemos o reino espiritual, mas ele é mais real do que o reino físico. Quantas vezes o Senhor tem liberado bênção para as nossas vidas e nós perdemos a bênção na horinha que estamos para receber, que o anjo está estendendo as mãos. Nós perdemos porque nós não perseveramos na presença do Senhor. Nós saímos para outros cantos. Os demônios vêm e falam, não, mas não tem nada a ver, você vai, pode pecar, hoje um pouquinho só você peca. E você vai, na hora H, já tinha anos que você estava orando, estava pedindo, o anjo veio para entregar a tua vitória, a tua bênção, e você perdeu ali, naquele momento. Porque você deu ouvido a vozes, que não é a voz de Deus. Mas quando nós buscamos o Senhor, de todo o nosso coração, nós conseguimos identificar a voz do pastor. Aqui está escrito, né, que o pastor fala com as suas ovelhas, e as ovelhas sabem identificar quem é o pastor e quem é o ladrão. Quando nós andamos assim com o Senhor, nós conseguimos identificar a voz. Que voz que está falando conosco? É de Deus ou não? Existe um ladrão que nos rouba a nossa vitória. Mas o Senhor, nesta manhã, está dizendo, vou dar um basta. Vou começar a mostrar o reino espiritual, para que você possa saber identificar quem está falando com você, e você toma uma posição diante do Senhor. Amém? Quando nós aceitamos Jesus em um minuto, nós aceitamos o Senhor. Né? Muitas vezes por emoção. Numa fração de segundo, você toma a decisão. Mas para conhecê-lo, estou falando duas coisas diferentes. Nós aceitamos Jesus, mas nós não podemos parar. Para nós conhecermos, no entanto, é uma convivência com Ele. Amém? Amém. É tipo uma gestão. Você vai caminhando para conhecer.
Imagina quando você conhece uma pessoa. Alguém apresenta uma pessoa para você, apresentou hoje, não é? Me apresentou ela. Mas eu não conheço. Só me apresentou. Eu não sei. Falou o nome dela, falou de onde ela é, mas eu não conheço. Para conhecer, tem que ter uma caminhada junto. Para eu saber quem ela é, eu preciso de caminhar junto com ela. Às vezes precisamos de morar junto, não é? Para conhecer a pessoa. Senão nós não conhecemos. E com Jesus é a mesma coisa. Para nós conhecermos Jesus, nós precisamos ter uma caminhada longa. Muita oração, muito jejum, muito joelho no chão, muita busca da presença dEle, porque nós carregamos tantas coisas ruins dentro de nós, mas Ele é uma pessoa que é santa demais. Eu não consigo entender essa santidade de um Deus que me ama, que morreu por mim, um Jesus que morreu por mim, e sem saber se eu ia aceitá-lo. Então eu preciso de conhecer, e quando eu começo a buscar, eu tenho fome, eu tenho sede dEle, então Ele vem e começa a me abraçar. E eu começo a ver que Ele é bom demais, e que eu não quero sair da presença dEle, mas o mundo me puxa para trás, as coisas do mundo me puxam para trás, o mundo oferece muitas coisas para nós, mas nós não podemos inverter. Nós precisamos saber que existe um que é dono de toda esta terra, e que é nosso dono, e que apesar de agora eu não estou vendo, mas a proposta de Deus é melhor do que a proposta do mundo. Amém? Amém? Então me apresentaram Jesus, e eu aceitei Jesus. Mas agora eu preciso ter uma outra caminhada, eu preciso conhecê-lo. Como eu vou conhecer? Hein? Vivendo, tendo intimidade com Ele todo o tempo. E eu experimentei. Eu ia todos os domingos na igreja. Eu ia também nas sextas-feiras à igreja. E eu era dizimista, e uma vez o Senhor falou para mim que eu deveria dizimar, em vez de 10%, 20%, eu também comecei a dar. Mas isso não me fez eu conhecer Jesus. Eu tinha aceitado, mas eu não conhecia Jesus. Eu não sabia dessa coisa boa que Ele bota dentro da gente. A gente fica, sabe, numa alegria tão grande, uma paz tão grande, uma vida entra dentro de nós, que afasta toda a depressão, afasta toda a enfermidade, afasta toda a doença, tira todo o desejo das coisas do mundo. Esse Jesus que eu estou pregando para vocês é o Jesus que pode salvar, ressuscitar, curar enfermos. Ele está no nosso meio. Ele pode resolver os problemas, Ele pode abrir portas aonde não tem. Se o mundo está em crise, o Brasil está em crise, Ele traz para você a unção da bênção. Todos à tua volta podem estar em crise, mas você não está. É esse Jesus que eu estou pregando para você, porque Ele tem todo o poder. Se a porta está fechada, se não existe forma de ninguém abrir, Ele vem e abre, entrega a chave para você. Ele entrega o segredo para você. O segredo daquele cofre, Ele entrega nas tuas mãos. As pessoas estão chorando pelos cantos, as pessoas estão reclamando pelos cantos, e você não. Quando? Quando acontece isso? Quando eu começo a amar Jesus acima de todas as coisas? Quando as vitórias, as bênçãos podem vir para você e a soberba não tomar conta do teu coração? Quando você continua sendo a mesma pessoa que você ajoelhava, buscava o Senhor, chorava na presença dEle, tudo está muito bom, tem muito dinheiro, tem carro novo, tem avião, tem tudo, mas você continua sendo a mesma pessoa diante do Senhor, na presença do Senhor, aí então você está preparado para ter tudo isso. Amém? Amém. Agora eu passei a conhecer. Eu passei a buscar.
conhecer a Deus, de conhecer Jesus de verdade. Precisamos andar em linha com Ele. Precisamos amá-lo. Então o Espírito Santo de Deus vem e te enche de amor. Ele começa a implantar dentro de você o amor. E enquanto nós estamos crescendo na presença dEle, cada dia Ele vai te dando um outro patamar. Nós nunca vamos ser perfeitos aqui na terra. Nunca vamos receber tudo de Deus aqui na terra. Você sempre tem que estar buscando. E Ele vai dando. E cada dia que passa. Agora, pensa que isso é fácil? Não é fácil, é muito difícil. As tentações vêm de todas as formas. Muitas vezes nós não entendemos, mas nós precisamos estar firmes. Eu costumo dizer, às vezes para a Neiva, quando eu começo a perceber dentro do meu coração que eu já estou querendo esquecer daqueles momentos de busca, aqueles momentos das madrugadas que eu busco o Senhor, para aí, eu começo a fazer um jejum para buscar. Porque no jejum há um quebrantamento, a carne morre e o Espírito cresce dentro de nós. Então precisamos entender que Deus é um Deus poderoso, é um Deus grande, e um Deus que quer te abençoar. Ele não quer ver você vivendo na miséria. Ele não quer ver você chorando pelos cantos. Ele quer te abençoar, mas não depende dele, depende de cada um de nós. Se tu queres que ele seja o seu Senhor, se tu queres que ele seja o seu rei, então você vai andar no seu reino e vai querer ficar bem pertinho dele. Então existem pessoas no reino. Hoje eu acho que não existe mais. Existe algum lugar que tem rei ainda? Tem, Inglaterra. Ah, mas lá tem outras pessoas que estão comandando, né? Então, no reino é diferente. O rei manda. E quanto mais você fica perto do rei, mais autoridade ele dá para essas pessoas que estão do lado dele. Não é verdade? Assim é a mesma coisa. Então, temos que caminhar no cristianismo, sabendo que o Senhor estabeleceu um reino aqui na terra. Este reino, ele está funcionando. É o reino espiritual que muitas vezes nós não vemos e precisamos de ver, porque o Senhor vai mostrar para cada um de nós, para que possamos livrar das maldades do inimigo, que também é espírito e pode mandar flechas para nós. Flechas de morte, flechas de enfermidade, flechas de pobreza, sabe, muitas coisas que ele pode. Então nós precisamos entender que nós estamos vivendo num reino, este reino é real e o reino espiritual é muito mais real do que o reino físico. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Sim. Vamos passar, começar a buscar a presença do Senhor? Amém? Amém. Ali, em Paulo, em Atos 9. Vamos abrir, alguém lê bem rápido. Atos 9, 4. Vamos ver quem sabe mesmo mexer na Bíblia rapidinho. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Atos 9, 4. Fique de pé e leia, bem alto. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Continua. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Amém. Paulo era um perseguidor da igreja. Foi preciso de Paulo ter um encontro celestial na entrada de Damasco. E chocou a lógica de Paulo para fazê-lo
conhecer a verdade. Paulo era um perseguidor, era um soldado romano, bem conceituado. Ele, mais de 30 anos, Paulo, conhecia a Deus. E por causa do cuidado de Deus, ele foi perseguir a igreja de Cristo. Porque naquela época achava que Cristo estava querendo ser Deus. E eles não aceitavam isso. E Paulo foi, perseguia os cristãos. E quando ele foi com um grande exército ali para Damasco, ali quando ele foi para prender, ali estavam muitos fiéis, muitos profetas, estavam sabendo que Paulo ia ali, e Paulo matava todos eles, levava para a prisão, amarravam aqueles cristãos e saía arrastando. Deus fez algo tremendo na vida de Paulo. Ele teve um encontro com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, ali na cidade de Damasco, na estrada de Damasco. Na estrada de Damasco. Paulo era um religioso. Mais ou menos 30 anos, o conhecimento dele sobre Deus era na mente. Ele era zeloso. Ele queria exterminar todos aqueles que entravam no caminho de Deus, dizendo que era Deus. E ele começou a escutar as pessoas falarem de um certo carpinteiro, um defunto que ressuscitou. E ele não acreditava. Naquela época era muito difícil isso daí. As pessoas começaram a pregar. Não, ele era o filho do carpinteiro. Não, ele morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Que história é essa de ressuscitar? Que história é essa de ser filho de Deus? E o que é isso que está acontecendo, que ele fez tantos milagres? E aqueles seguidores dele começou a fazer os mesmos milagres. Quando Pedro e João foi para aquela porta formosa e tinha aquele homem de 32 anos que estava coxo, e Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu tenho Jesus. Eu tenho a autoridade que ele passou para mim. Levanta e anda. Aquele coxo. Sabe o que é coxo? Com as pernas atrofiadas. Tudo atrofiado. Levanta e anda agora mesmo. O que eu tenho Jesus dentro de mim. Eu tenho a autoridade que ele passou para mim. E debaixo desta autoridade, eu declaro agora, levanta e anda. E aquele homem não precisou de fisioterapia. Aquele homem não precisou de ir para o hospital. Sabe? Aquele homem não precisou exercitar. Era 38 anos que ele não andava. Mas quando veio uma ordem do céu, do nome de Jesus, aquele homem levantou e andou. Para a honra e glória do nome do Senhor. O que significa? Que os tendões cresceram. A carne foi criada ali dos ossos. Os ossos cresceram. E ele começou a andar normalmente, como nós estamos aqui agora. Então nós não podemos falar de um Jesus que está morto. É um Jesus que está vivo e ele tem que viver dentro de nós. Ele tem que ter vida dentro de nós. Nós precisamos de pregar a palavra de Deus, como diz, a palavra é espírito e é vida. Chega de cristão morto. São cristãos que vão para a igreja e que escuta e não há mudança. Vão para as vigílias, ora e não tem mudança. Nós não damos lugar para o Espírito Santo de Deus agir nas nossas vidas. Se ele não age, não há mudança. Se eu coloquei uma trava, não é assim. Tem que ser assim. Não é assim. Jesus não é disso assim ou assim. Ele faz, e o que ele faz, ponto final, acabou. Não tem lógica. Para o Espírito Santo de Deus não existe lógica. E nós queremos ter lógica. Por quê? Queremos viver de fé na mente.
E hoje o Senhor está te chamando, você, para realmente ver uma vida de cristianismo vivo e verdadeiro. Que os olhos de Deus, vida de Deus, entra dentro da tua vida agora mesmo. Amém. Em nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus. Paulo naquela estrada empoeirada, quando ele viu aquela luz, ele que estava no cavalo, e os outros cavaleiros, soldados atrás dele, quando ele viu aquela luz, ele caiu no chão, do poder que tinha naquela luz. E ele perguntou, quem é você? E aquela voz veio dizer, Paulo, Paulo, por que você me persegue? Sabe, queridos, ele teve que ter este encontro. Teve que se chocar. E às vezes Deus faz isso acontecer nas nossas vidas, para que venhamos acordar. Está tudo muito bom. Para quê? Não preciso buscar a Deus. Deixa eu viver a si mesmo. E começamos a viver numa zona de conforto. Então Deus fala, peraí. Deixa eu tocar naquilo que é mais preciso. Deixa eu começar a mexer. Para ver se a minha igreja acorda. Porque eu tenho um propósito para cada um de vocês. Eu tenho um propósito. Eu tenho colocado vocês em lugares específicos para falar do meu nome. Eu tenho colocado vidas junto de você para que você possa falar. Eu preciso daquela vida que eu coloquei junto de você. Você precisa impor as mãos e orar para que aquelas pessoas possam ser curadas. Você tem que me buscar de madrugada. Você tem que fazer meu jejum. Você tem que me buscar até que vida de Jesus entra dentro da sua vida. E o plano e o propósito dele começa a se cumprir aqui na terra dos viventes, aqui no reino do Senhor. O que você está fazendo para o reino? Qual a sua posição nesse reino? Será que você é o último soldado lá, aquele bem capenga, aquele que não vem? Não, o Senhor tem colocado coragem dentro de nós. O Senhor tem colocado vida dentro de nós. O Senhor tem nos dado autoridade e nós não estamos exercitando esta autoridade. E por nós não estarmos exercitando esta autoridade, vem o inimigo, o roubador, o destruidor, e vem tomar conta daquilo que é do Senhor na sua vida. Ele toma conta. Agora é meu. Acha ele. Queridos, vamos dar um pulo. Vamos acordar. Vamos tomar posição diante do Senhor. E vamos viver uma vida para Ele. E uma das coisas mais importantes que eu quero dizer para vocês, o melhor de tudo, é que você não vai se sacrificar em nada. Porque Deus não precisa de nada nosso. O maior beneficiado em tudo isso vai ser nós mesmos. Porque só de você orar, eu gosto de orar de madrugada. E quando eu estou orando, eu sinto a presença de Deus. Eu falo, Senhor, não há nada mais importante do que estar na tua presença. Porque vem uma paz, uma luz, um gozo, invade todo o meu coração. Tira todo o medo. Tira todo o temor. Nos coloca uma alegria. Nos coloca uma determinação. Sabe? Então, o maior beneficiado em tudo isso é a presença do Senhor na sua vida. Nós vamos ser o maior beneficiado com a presença dele. Se você nunca experimentou isso, eu tenho certeza que a partir de hoje você vai experimentar. Porque como nós começamos este culto, foi. Como é que foi? Você lembra? Não foi? Eu disse o seguinte. Nós estamos agora, nós vamos descobrir coisas tremendas que estavam ocultas a nós. Não é? Que estavam ocultas a nós. E que Deus vai revelar para cada um de nós. Amém? Amém. Então, queridos, em 30 anos, mais ou menos, Paulo vivia uma religiosidade aqui na mente.
Mas mais ou menos uns 30 segundos, Paulo foi transformado. 30 anos eu seguia. Eu quero falar algo para vocês hoje. Eu não sei quantos anos você está vivendo uma vida de religiosidade, com uma fé na mente. Mas eu quero te dizer hoje que em 30 segundos, Deus pode transformar você aqui e agora, nesse momento, para ter uma vida de vitória, para que você possa ter uma vida de Deus dentro de você. Quando você tomar uma decisão, é agora, é agora, é agora, é agora. Deus vai mudar a sua vida. Deus está trabalhando dentro de você, agora mesmo. E todos esses embaraços, tudo que tu tem passado até o dia de hoje. Muitas vezes você fala coisas com Deus. Ninguém sabe, mas Ele sabe. E Ele vai mudar. Te prepare. A bonança vai começar na sua vida. Deus quer trabalhar dentro de nós. Mas se nós não dermos lugar, Deus não vai trabalhar. Nós fomos ensinados a viver uma vida de religiosidade. O diabo está fazendo tudo para que a igreja fique dormindo, adormecida. Mas chegou o momento de nós acordarmos e buscarmos a presença do Senhor. Não ficar de braços cruzados. Eu vou em frente. Aí tem pessoas que falam, mas Deus falou que eu tenho que orar. Tem que orar. Chegou o enfermo, está escrito ali, Tiago, põe as mãos, ore e libera a unção de cura. Mas eu estou doente? Como é que eu vou orar? Você vai orar e Deus vai fazer a obra. De repente você está doente, você fica doente, mas o outro fica curado. Porque o poder não é seu, o poder vem do alto e você está obedecendo a ordem do Senhor. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Esse Deus é um Deus poderoso. É um Deus que é grande. É um Deus que tem poder de mudar a sua vida hoje, aqui e agora. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de marcar reunião para falar, vamos ter uma reunião, todo mundo vem aqui, eu quero abençoar o fulano. Deus resolveu abençoar, Ele aponta só o dedo. E ponto final, já está abençoado. Ele não precisa fazer reunião com ninguém. Ele é um Deus absoluto. Ele faz. Queridos, eu quero falar para vocês, eu estou encerrando a minha palavra. Eu não vim aqui e não estou aqui apenas para te motivar. Não quero motivar ninguém. Eu quero dizer para você, você pode. Você pode ser vencedor. Você pode ser curado. Você pode agora mesmo receber um toque do Espírito Santo de Deus, se você crer. Não depende de mim. Não olhe para mim porque eu não tenho o poder de Deus. Eu dependo dele como você depende. Eu preciso dele como você precisa. Só que eu decidi ficar do lado dele, custe o que custar. Mesmo que as pessoas me chamem de beato. Mesmo que as pessoas falem, não precisa disso. Deus sabe daquilo que precisa. E o que Ele fala comigo, eu faço. Então você precisa tomar uma decisão. Para mim foi difícil, eu também não sabia. E eu orei muitos anos. Quando nós passamos muitas dificuldades, eu orava. Senhor, então me fala, me explica, me ensina como é que eu vou sair dessa, como é que nós vamos sair dessa. Fala para mim, que se tu falares, eu vou te obedecer. E ele disse, me adore. E para de pedir, só me adore. Porque na adoração você vai me conhecer. Então, queridos, não adianta, você pode ir no culto de manhã, de tarde, de noite, você fica lá. Mas se você não decidir ter essa intimidade com Deus, é adorando. Adorando. Não importa, você vai falando que o ama, que ele é santo,
que Ele é poderoso, que Ele é grande, que Ele é majestoso. De repente, fica como se você estivesse fazendo uma reza, mas não é. Vai falando. Um dia, algo vai se romper no reino espiritual. E você vai ter essa caminhada com Ele. E é aí que você vai aprender a conhecê-lo como Ele é. Amém? Amém. Aí sim. Não adianta você ir e voltar do mesmo jeito. Você vai com a mesma roupa, volta com a mesma roupa, não tem mudança. Mas se prepare para ser um adorador. Resolva ser um adorador. Nós temos material todo aí que você pode. Porque em culto você não vai aprender, mas nós temos muitos materiais, muitas pregações. Temos os livros que você pode dedicar, aprendendo, ouvindo e escutando a voz do Espírito Santo de Deus para mudar a sua vida. Não é fácil, é difícil, porque o diabo não quer liberar você para o Senhor. Eu quero dizer para você, nós carregamos muitas coisas dos nossos antepassados. Tem muitos demônios que acham que tem direito legalizado em nossas vidas. Hoje eu fiz uma oração. Hoje eu orei. Eu estava orando, sabe para quem? Para minhas netas. Falei, Senhor, se os demônios acham, lá dos antepassados, que tem alguma legalidade nelas, eu entro agora, eu vou interpor agora, em nome de Jesus, porque não tem legalidade. Em nome de Jesus, eu abençoo elas. Preparo um futuro feliz para elas. Preparo um esposo que vai fazer elas felizes. E comecei a orar. Sabe? Porque se ele tiver que me tocar, eu estou debaixo de uma unção, buscando a presença do Senhor. Não sou perfeita, ainda tenho que me aperfeiçoar em muitas coisas, mas estou ali firme, buscando em jejum e oração a presença do Senhor. Então orei por elas. Não pensa que vai ser. Elas também têm que buscar. Né? Eu oro muitas vezes assim por cada uma de vocês. Cada uma pessoa. Entende? A gente está orando. Cada dia, cada instante. Nós estamos em oração, o Senhor traz o rosto de uma pessoa. Eu nem conheço. Eu não sei o que tem aquela pessoa. Mas tu precisa agora tocar. Vai aonde estiver. Toque. Abençoa. Liberta. Salva. Sabe? Então, é que o Espírito de Deus traz a memória. Nossa. Né? E traz até o rosto de pessoas que a gente tem que orar. Então, voltando lá no Paulo, vou encerrar já. Paulo estava naquela estrada empoeirada de Damasco. E ele conheceu a verdadeira vida. Ele saiu da lógica da mente e teve um encontro com a vida, que é Jesus. E dali para cá, Paulo foi transformado. Paulo mudou. E o Senhor quer fazer de você hoje como se fosse um Paulo. Se você está passando por uma fase difícil na sua vida, se você está com os problemas difíceis, porque tem gente que tem problemas difíceis para ser resolvido e não consegue. E ora, não consegue. O Senhor está te chamando hoje. Ele quer que você tenha um encontro com Ele hoje. Seja esbarrado. E realmente, Ele quer mudar a sua vida. Porque Ele resolveu nos abençoar. Amém. Amém? Ele resolveu nos abençoar. Se nós buscarmos de todo o coração. Mas nós temos que sair dessa lógica. Precisamos sair dessa lógica. Porque agora nós começamos nesse crescimento. Quando nós começamos nesse crescimento, nós vamos começar a sentir saudade de Deus. Vamos começar a sentir desejo de buscar. Eu oro muito pela igreja. O Senhor coloca no coração saudade de Jesus. Desejo de estar na tua presença. Porque a igreja se distanciou tanto. Tanto da presença de Deus. Não sabe o amor. Esse amor que nos envolve, que nos traz vida. Não é? Quando os discípulos, eles começaram a conhecer Jesus, eles falavam, Senhor, mostra-nos
caminhar. E de repente Jesus teve esse encontro com Nicodemos ali junto com seus discípulos. Os discípulos ficaram à parte. E de madrugada, Nicodemos não queria que ninguém visse ele com Jesus. E Jesus falou: Nicodemos, precisa de nascer de novo. Olha, ele era um chefe da sinagoga, mas como eu vou nascer? Olha que fé de mente, só de lógica. Eu vou nascer, eu tenho que entrar de novo no ventre. Não é uma criança falando uma coisa dessa, queridos. Tem muita gente hoje no meio da igreja que está. Precisa de nascer de novo, Nicodemos. Como vou nascer se eu já sou velho? Tem que nascer do Espírito. Tem que ir mais além, Nicodemos. Não fica na superfície. Você precisa de buscar uma unção do Espírito Santo de Deus, porque quando eu vou mandar o Espírito Santo de Deus. Jesus mandou o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui conosco. Ele fala, Ele nos cura, Ele nos liberta, no nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio, agora, aqui agora. Nós não podemos ficar na superfície, irmão, com esse rótulo de cristianismo. Botamos o rótulo e continuamos a pecando, a prostituindo, a roubando o tempo que é do Senhor, para ficar na frente de uma televisão, roubando o tempo que poderíamos estar gozando da presença e do amor de Jesus, para fazer outras coisas. Saia da superfície e vai mais além. Busca a unção do Espírito Santo de Deus. Precisamos ser mais ousados, ter ousadia para pregar o Evangelho. Se crer, tem que ser batizado. Aceitar Jesus. E depois, como diz Atos 1:8, vai receber o poder do Espírito Santo de Deus e sereis minhas testemunhas. Então, quando você der testemunho para os seus amigos, aonde você estiver, quando você der testemunho, você está no restaurante, sentado com seus amigos, você vai dar testemunho, eles vão aceitar Jesus. Quando você estiver viajando de navio, dá testemunho, vão aceitar Jesus. Nós precisamos falar do amor de Deus. Você só fala daquilo que você está cheio. Entende, querido? Eu contei, acho que foi a vez passada, que uma pessoa foi viajar de navio para a Grécia. E lá no navio, eu acredito, eu não sei quem é essa pessoa, pegou um dos meus livros, acho que ela levou bastante livro, tem gente que compra 60, 50 livros, e ela distribuiu lá no navio. Eu preciso descobrir quem é essa pessoa. Não sei quem é. Já faz uns anos. E ela deu para o marinheiro. Só que quando chegou na Grécia, o marinheiro é casado aqui do Brasil, tinha filhos, chegou lá na Grécia, a amante dele estava no porto esperando ele. E ele leu esse livro nessa viagem. E nesta viagem, lendo este livro, ele aceitou Jesus. Lendo aquele livro, adore a Deus e tenha uma vida de vitória. E ele chegou lá no porto e a amante estava lá toda pintada, esperando ele. E ele chegou e falou, não vai dar mais. Mas como não vai dar? Te esperei tanto tempo para você chegar aqui. Ele falou, eu quero te dar um presente. Eu ganhei esse presente e ele fez eu mudar a minha vida. Eu quero dar para você esse presente. E deu o livro de presente para ela. Ela saiu dali muito nervosa, não jogou o livro fora, mas jogou lá em cima do guarda-vestido lá e ficou aquilo lá, um tempo lá empoeirado. Este homem aceitou Jesus, não conheço ele. Eu recebi uma carta de uma missionária portuguesa, que estava lá fazendo missão na Grécia. E ela me contou essa história. Era uma brasileira que estava lá no porto que recebeu esse livro. E essa brasileira, a portuguesa foi lá, essa brasileira tinha um barzinho.
Ela ia lá pregar naquele barzinho. Ela falou, eu não quero que você venha aqui mais. E eu vou te dar um presente que eu ganhei há muito tempo. E eu tenho horror. Ganhei um livro. Mas por causa desse livro eu perdi o meu amor. E aí deu o livro para essa missionária portuguesa. E a missionária ligou, escreveu para mim, contando a história. E disse, irmã, posso traduzir na língua? Porque tem muitas pessoas aqui precisando. Eu estou ensinando aqui na Grécia, mas vou escrever para um grupo grande aqui, porque nós estamos evangelizando aqui. Eu não sei o que aconteceu com a brasileira, mas certamente ela não leu o livro, mas aquele marinheiro foi alcançado. Dentro de muitas pessoas que estavam dentro do navio, ele foi alcançado e mudou de vida. Entenderam? Ele foi impactado com a presença do Espírito Santo de Deus e mudou de vida. Ele não só aceitou Jesus, ele mudou, foi transformado. E é isso que o Senhor quer falar conosco esta tarde, esta manhã, no início desta tarde. Ele quer hoje que você mude de vida. Ele tem algo importante para te entregar neste tempo, antes da volta do Senhor Jesus. Ele não quer que você experimente a morte, mas Ele quer te arrebatar, nos arrebatar para levar, para morar